Olá! No Palavra de Salvação de hoje nós vamos refletir o trecho do Evangelho escrito por João proposto para este sexto domingo do tempo pascal. Tirado lá do capítulo 14, versículos 15 a 21, e nos diz o seguinte: Se vocês me amam, continuou dizendo Jesus, obedecerão aos meus mandamentos. Então eu pedirei ao Pai e Ele dará a vocês outro advogado para que permaneça com vocês para sempre. Ele é o Espírito da verdade, que o mundo não pode acolher, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele mora com vocês e estará com vocês. Eu não deixarei vocês órfãos, mas voltarei para vocês. Mais um pouco e o mundo não me verá, mas vocês me verão, porque eu vivo e também vocês viverão. Nesse dia, vocês conhecerão que eu estou no Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem aceita os meus mandamentos e a eles obedece, esse é que me ama. E quem me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Palavra da salvação. Então esta é a continuação do primeiro dos 3 discursos de despedida que Jesus profere na Quinta-feira Santa, na última ceia. Nós já começamos a refleti-los no domingo passado, quando nós falávamos sobre o caminho, a verdade e a vida. E hoje Jesus dá continuidade nesse belíssimo discurso deixado, escrito por São João, nesse belíssimo discurso em que Jesus se despede dos seus discípulos, lhes dá um novo mandamento e lhes prepara também, e os prepara para tudo aquilo que vai acontecer depois da sua ressurreição. Então, neste momento, neste ponto da conversa, neste ponto do encontro, os discípulos já têm uma certeza. Eles já têm essa certeza de que Jesus vai partir e os deixará sós. Então, até no sentido, na intenção de neutralizar esse medo que já começa a brotar no coração dos discípulos, é que Jesus diz essas palavras que nós acabamos de ouvir. Então, os discípulos sabem que ficarão sós, mas Jesus promete o contrário. Ele diz, eu não deixarei vocês órfãos, ou seja, eu vou partir, mas vocês não ficarão sozinhos. E Jesus promete o Espírito Santo. Ele diz que vai pedir ao Pai e o Pai dará a eles outro advogado, que é o Espírito da verdade. Então, nesse trecho do Evangelho escrito por João, Jesus se refere ao Espírito Santo com 2 títulos diferentes. O advogado, ou paráclito, na versão original, e o Espírito da verdade. Mas quem pode receber esse Espírito da verdade? Quem está pronto, quem está preparado para recebê-lo? Jesus diz que quem ama, quem cumpre os seus mandamentos, quem sabe amar como Ele amou, quem sabe praticar aquilo que Ele ensinou, este vai ser digno, vai estar preparado para receber este paráclito, este defensor, o Espírito da verdade. Então, cada vez que nós nos esforçamos para colocar em prática na nossa vida, no nosso cotidiano, todos os ensinamentos, todos os preceitos da lei de Deus, tudo aquilo que Jesus ensinou, cada vez que nós nos esforçamos para viver cristãmente a nossa vida, nós estamos nos tornando dignos de receber também em nós esse Espírito Santo, esse Espírito da verdade. E Jesus diz outra coisa interessante: o mundo não pode recebê-lo, mas se nós podemos nos tornar dignos de recebê-lo, nós estamos no mundo, como assim o mundo não pode recebê-lo? Se nós fazemos parte do mundo, então nós também, de uma maneira ou de outra, vamos ficar de fora. Então nós vamos entender o que significa essa palavra mundo, a que mundo Jesus se refere. Que mundo é esse que não pode receber o Espírito da verdade, o Espírito Santo? Dentro de nós, no nosso coração, existe muitas aspirações e muitas inclinações ao bem. Nós somos muitas vezes altruístas, nós muitas vezes praticamos a caridade, nós muitas vezes deixamos de lado as ofensas que os nossos irmãos, as pessoas com quem nós convivemos, nos fazem. Nós sabemos, nós às vezes conseguimos perdoar. Mas existe uma porção dentro de nós, um cantinho, em que ainda existe muita mágoa, existe muito desejo de vingança. É aquele cantinho escondido, aquele depósito de coisa velha que a gente tem lá em casa, nós temos um igual no nosso coração.
é onde nós depositamos o nosso ódio, o nosso rancor. Muitas vezes ali está o nosso egoísmo, às vezes ele abre a porta, sai e nos faz ter atitudes, né, gestos egoístas. Então existe dentro de cada um de nós esse mundinho, essa pequena porção, que Deus seja louvado se for realmente pequena, essa pequena porção onde o mal ainda existe, onde o mal ainda tem alguma influência, onde o mal, a partir de onde o mal ainda pode atuar. Então é este lugar que não está preparado para receber o Espírito Santo. Porque este mundo, até São Paulo diz numa das cartas aos Coríntios, ele diz que, ele fala do espírito do mundo, este mundo também tem o seu espírito. Enquanto esse espírito nos leva ao egoísmo, à vingança, à ira, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, nos leva à caridade, à partilha, à paciência. Enquanto o Espírito Santo nos impele para a vida, o espírito do mundo nos impele para a morte. Então que nós possamos abrir cada vez mais espaço na nossa vida, na nossa alma, para receber o Espírito da verdade, o Espírito Santo. E ir esvaziando aquele depósito de coisa velha e jogando essas coisas que não prestam, que não servem, e jogando fora. Para que o Espírito do mundo não habite em nós, mas que nós sejamos plenificados, para que nós sejamos completamente preenchidos pelo Espírito de Deus, pelo Espírito da verdade. Então, como eu falava, Jesus se refere ao Espírito Santo com dois títulos, o Paráclito e o Espírito da verdade. O que significa a palavra Paráclito? Hoje se traduz, inclusive a Bíblia, edição pastoral, essa a partir de onde eu fiz a leitura, traz a palavra advogado. Mas na verdade, o Paráclito até é uma espécie de advogado, mas não um advogado como nós conhecemos hoje. Hoje nós sabemos que existem advogados que defendem, mas também advogados que acusam. E o Paráclito, ele na verdade é um defensor. Quando Jesus disse que vai lhes mandar um advogado, o Paráclito vai lhes mandar um defensor. E naquela época, o que acontecia? Naquela época não havia ainda a instituição dos advogados. Quando uma pessoa era condenada, tinha que comparecer perante o juiz, ela não tinha advogado, ela tinha que se defender sozinha, ou com a ajuda de testemunhas. Então a pessoa que era acusada de um determinado delito, de um determinado crime, tinha que provar sozinha que era inocente, ou com a ajuda de testemunhas. Às vezes acontecia da pessoa não ter provas da sua inocência, não ter testemunhas da sua inocência, mas ser inocente. Nesses casos, se essa pessoa tivesse sorte, lá no meio da assembleia ia se levantar um homem íntegro, honesto, pessoa justa, conhecida na comunidade, pessoa acima de qualquer suspeita, acima de qualquer dúvida. Então esta pessoa, se ela se levantasse e fosse se colocar do lado do réu, o réu já estava absolvido. Nem mesmo o juiz teria coragem de condená-lo. Então essa pessoa era o Paráclito. A palavra Paráclito quer dizer aquele que é chamado a estar do lado. Então mesmo que a pessoa não tivesse testemunha, não tivesse provas, mas se tivesse do seu lado um Paráclito, ela estaria salva. Então o Paráclito é aquele chamado a estar do lado. Quando Jesus diz que Deus vai enviar à sua igreja, vai enviar aos apóstolos o Paráclito, vai enviar na verdade um defensor. Alguém que vai estar ao lado, alguém que vai caminhar junto, alguém que vai proteger, alguém que vai dar testemunho da fidelidade dos apóstolos, alguém que vai dar testemunho da fidelidade da igreja. Jesus diz num outro trecho de um outro evangelho, quem crê será salvo. Então se nós acreditamos e colocamos em prática os mandamentos de Jesus, aquilo que Ele nos ensinou, nós receberemos, nós seremos dignos de receber esse Paráclito. E através da presença desse defensor, nós seremos salvos. O outro título pelo qual Jesus se refere ao Espírito Santo é Espírito da Verdade. Todo mundo, com certeza, já fez a brincadeira do telefone sem fio. Quando você cochicha uma frase no ouvido de uma pessoa e essa pessoa é convidada a passar essa frase adiante. E depois lá de 10, 15, 20 pessoas, quando chega no final a frase já está bem deformada, bem deturpada. Já não é mais a mesma coisa que foi dita originalmente. A mensagem, ao longo do tempo, depois de passada por muitas e muitas pessoas, ela tende a perder a sua essência, a perder a
sua intenção original. Imagine então a mensagem cristã, o ensinamento de Jesus, que tinha que atravessar os séculos, chegar até hoje, onde nós estamos, 2014. Quanta coisa deveria se perder pelo caminho, quanta coisa deveria ser deturpada, modificada, alterada. Então é por isso que Jesus se refere ao Espírito Santo como Espírito da verdade. Para São João, Deus é a verdade e a verdade é Deus. Então o Espírito da verdade é esse paráclito, esse defensor, o Espírito Santo que caminha junto com a igreja. E é ele que faz com que essa verdade, com que a mensagem de Jesus Cristo, com que a essência do Evangelho não se perca ao longo do tempo. Já se passaram 2000 anos desde que a mensagem foi anunciada pela primeira vez. E hoje, passados quase 2000 anos, a Igreja Católica continua com essa missão, continua com essa função de manter viva e manter íntegra a mensagem cristã. Porque o Espírito Santo, ao longo desses 2014 anos, acompanhou a igreja, acompanhou todos os pastores. Então, é a verdade, é o próprio Deus quem tem iluminado, quem tem conduzido, que tem caminhado com a igreja ao longo dos séculos. Cada época teve a sua civilização, cada época teve o seu povo, cada época teve o seu modo de pensar, mas nada disso conseguiu tirar a essência, esconder ou apagar a essência do Evangelho. Então, o Espírito da verdade é o próprio Deus que, pelos séculos, vem iluminando a igreja. Hoje, nós, que vivemos neste século XXI, temos acesso a muito mais informações do que os nossos pais, os nossos avós tiveram sobre coisas da igreja, sobre coisas do Evangelho. As descobertas científicas e arqueológicas, os avanços da tecnologia nos permitem isso. Mas não podemos esquecer que cada época também teve a sua revelação. Hoje nós vivemos uma efervescência de questionamentos e de dúvidas, pessoas que criticam e condenam a igreja por ela esconder verdades. A igreja não esconde verdades, porque não é a igreja que mostra a verdade, mas é o Espírito de Deus que mostra a verdade, porque Deus é a verdade. E como diz o Evangelho também, o Espírito sopra onde quer. Então, o Espírito da verdade vai revelar essa verdade onde, como e quando Ele quiser. Para nós basta hoje sabermos que fazemos parte de uma igreja que foi escolhida por Jesus para guardar o depósito da fé. Esta igreja caminha, peregrina pelo mundo ao longo dos séculos, acompanhada, iluminada, guiada pelo Espírito da verdade que é Deus. Ao lado da igreja, ao lado dos santos apóstolos e de todos os padres, bispos e papas, durante todo esse período, esteve presente o Paráclito, o defensor. Aquele que protegeu a igreja das perseguições, das armadilhas do inimigo. E se hoje nós estamos aqui, eu deste lado da câmera, você do outro lado, ouvindo, lendo e refletindo a palavra de Deus, é porque o Espírito da verdade, o Paráclito, também esteve ao nosso lado, nos permitindo conhecer, refletir e transmitir tudo isso que Jesus nos deixou. Que sejamos nós também fiéis às palavras do Evangelho, que possamos nós a cada dia, como eu falava no início, esvaziar aquele depósito de coisa velha que temos no nosso coração e nos abrirmos cada vez mais ao Espírito de Deus. Ele que está ao nosso lado para nos defender, Ele que está à nossa frente para nos guiar e nos mostrar a verdade. Espero que você tenha gostado. Se gostou, dê um joinha e não deixe também de assistir aos outros vídeos da série Palavra de Salvação e os outros vídeos que você vai encontrar no meu blog, anselmoramosneto.blogspot.com. Um abraço, fique com Deus.